Livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 24, que diz assim a palavra do Senhor. E lançando-se aos pés, e disse, e lançou-se aos seus pés e disse, Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva os teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Lançou-se aos seus pés e disse, Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Amém, meus amados? Com base nesta palavra, eu quero falar a respeito de uma mulher que a Bíblia muitas vezes não foi tão mencionada. Muitas vezes nós estamos na igreja, quase não se vemos falar desta mulher. Dificilmente alguém prega a respeito desta mulher. E muito me chamou a atenção a história desta mulher. Uma mulher corajosa, uma mulher virtuosa, uma mulher valorosa, uma mulher de princípios, uma mulher temente a Deus, uma mulher que era exemplo para nós sermos seguidos, porque é uma mulher de força, de coragem, de humildade, de mansidão. Então essa mulher é uma mulher que para nós nos dias de hoje talvez nós poderíamos até mesmo julgá-la de alguma forma, mas foi uma mulher que trouxe uma reflexão muito grande para todos, traz uma reflexão muito grande para todos aqueles que lê o capítulo 25 de 1 Samuel, onde essa mulher é Abigail, uma mulher corajosa, uma mulher prudente, uma mulher sábia. A palavra do Senhor vai nos contar a história de Abigail. E aqui no capítulo 25, Davi ali estava passando por uma grande situação, uma situação difícil, uma situação complexa, uma situação que naqueles dias Samuel havia morrido. Então estava ali, todos ali, sentindo a morte do profeta Samuel, que não foi só um profeta, mas foi juiz, profeta e um sacerdote na casa do Senhor. O homem tinha esses 3 títulos porque ele merecia esses 3 títulos. Porque Samuel foi um homem que desde os seus 4 anos viveu ali no templo, sendo ali cuidado aos pés de Eli. Mas graças a Deus Samuel não seguiu o exemplo dos seus filhos, dos filhos de Eli. Então diz a palavra do Senhor que naqueles dias estava acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então estava se acontecendo, Samuel tinha morrido, Saul estava louco atrás de Davi, não dava paz e sossego a Davi. Davi estava andando de errante de um lado para o outro, sem saber como fugir do seu sogro, como fugir de Saul. Davi não tinha mais como ir para a cidade, porque se ele fosse para a cidade, os soldados do rei Saul o perseguiam. Se ele fosse para as cavernas, os soldados de Saul também iam atrás. Se ele tentasse ir para o deserto, também o rei Saul enviava os seus soldados a ir atrás de Davi. Então Davi estava numa situação difícil. Davi não sabia mais como fugir, como proceder. E com Davi se encontrava 600 soldados
homens de Davi, ou seja, homens que estavam fazendo a guarda de Davi, homens que estavam pelejando por Davi, homens que estavam ali lutando a favor de Davi. Diz a palavra do Senhor que Davi se encontrava no deserto de Maom. E ali nesse deserto existia um fazendeiro, que era um dos maiores fazendeiros daquela época, da sua região. A Bíblia diz que este homem era um homem rico. A Bíblia diz que este homem, ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E vários homens ao seu serviço. Então era um homem rico, era um homem de posse, era um homem que diante ali dos demais não existia um homem tão rico quanto ele. E este homem chamava-se Nabal. A Bíblia fala deste homem, Nabal, dessa seguinte forma, no versículo 3, dizendo: e era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento, ou seja, inteligente, e formosa, ou seja, bonita, inteligente e bonita. Porém o homem era duro, o seu marido era um homem duro, era um homem mau, era um homem maligno, era um homem maligno nas obras e era da casa de Caleb. Nós sabemos que Caleb foi um dos 12 escolhidos por Josué para espiar a terra prometida. Nós sabemos que os únicos que entraram na terra prometida foi Josué e Caleb. E a Bíblia diz que este homem Nabal, gente, aqui tá chovendo e tá uns trovão terrível aqui. A Bíblia diz que este homem era da linhagem de Caleb, porém era um homem mau. Tão mau que o próprio nome dele já o identificava como um homem mau, Nabal. Olha que nome horrível. Diz a palavra do Senhor que Davi estava ali no deserto de Maom. E Davi estava, como ele não tinha para onde ir, como ele não tinha mais como fugir de Saul, não sabia mais para onde ir para fugir de Saul. Diz a palavra do Senhor que Davi estava ali na órbita das terras de Nabal. E diz a palavra do Senhor que as ovelhas de Nabal estavam dispersas no deserto. E ali Davi com seus homens, para tentar refúgio, para tentar um pouco de paz e abrigo, ele quis com seus homens cuidar daquelas ovelhas para Nabal. E Nabal sabia que havia homens que estavam cuidando das suas ovelhas para elas não fugir, para elas não ficar dispersas, para elas não se perderem. E diz a palavra do Senhor que Davi e seus homens estavam cuidando, de certa forma, guardando ali as ovelhas de Nabal. E ali, mediante aquela situação difícil que Davi e seus homens se encontravam, estava faltando mantimento. Davi estava passando privações com seus homens, porque não tinha alimento, não tinha água. Davi precisava de ser amparado ali por alguém, porque eram 600 homens com ele, eram 600 soldados com ele, e aqueles homens estavam com fome. Era preciso pedir socorro para alguém, era preciso pedir ajuda para alguém. E ali Davi enviou 10 dos seus homens a ir até a fazenda de Nabal e chegar diante de Nabal e perguntar como estava. Perguntar se estava tudo bem. E também pedir ajuda àquele homem.
de alimentos, porque era o que eles estavam precisando naquele momento. Eram muitos homens com ele. E eles estavam no deserto, eles estavam em um lugar que não tinha como recorrer à comida. Mas existia aquele fazendeiro ali, e aquele fazendeiro era um homem rico. Aquele fazendeiro era um homem que tinha fartura, que tinha servos ao seu dispor. E a Bíblia vai falar que Davi ali, junto com seus soldados, estava servindo, protegendo as ovelhas de Nabal. E um dia, sabendo que esses fazendeiros, Nabal estava, ou seja, sabendo que aqueles homens estavam ali em volta, Nabal tratou eles com indiferença, não se importou se de fato aqueles homens estavam precisando de ajuda. Mas diante da situação, Davi enviou 10 dos seus homens para ir até Nabal, pedir ajuda, pedir mantimento, pedir socorro nesse sentido. Se de tudo, ele poderia ajudar a sua tropa dando água, dando alimento para eles. E Nabal respondeu aos criados de Davi com muita arrogância, com muita indiferença, com muita afronta, com muita maldade nas falas, com muita ruindade no seu comportamento. Olha a forma como Nabal respondeu aos servos de Davi. E disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Olha a arrogância, olha a prepotência deste homem tratando ali os soldados de Davi. E ele disse mais: tomaria eu, Nabal falando, pois o meu pão e a minha carne e a minha água das minhas reses que degolei com os meus tosqueadores, e daria a homens que não sei de onde vêm? Então ele questionou dessa forma, indagando aquele soldado, dizendo: quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Certamente está fugindo do seu senhor. Certamente é um qualquer que está fugindo do seu senhor. Olha a forma como ele tratou o futuro rei de Israel, que ali muitos de Israel, Saul estava vivo, porém muitos das províncias de Israel já tinha Davi como rei. Porque Davi não só venceu Golias, matou o gigante Golias, como também Davi ganhou inúmeras guerras. Então muitos ali das cidades de Israel tinha já Davi como rei. Porque Saul já tinha sido reprovado, Saul não estava nas suas sanidade mental normal, Saul já tinha sido reprovado por Deus, rejeitado por Deus. Então só estava esperando Deus tirar Saul sair do trono e Davi assumir o seu reinado. Mas olha a forma como esse homem tratou o rei Davi. Que na mesma hora, voltando ali os seus soldados para falar com Davi, a forma como aquele homem havia os tratado, Davi muito se enfureceu, muito se indignou, de uma tal forma que ordenou: prepare 400 soldados e unja as suas espadas. Eu também vou cinge as tuas espadas, que eu também vou cingir a minha. E vamos até Nabal. Vamos matar todos daquela fazenda. Vamos fazer uma chacina. Todos os homens daquela fazenda vão morrer por desaforo, por ruindade. Todos os homens vão morrer, do maior ao menor. Vou matar todos. E ali, não sei como, que havia ali em volta ali daqueles soldados um jovem que era servo de Nabal. Mas como Nabal, a Bíblia diz que Nabal era um homem muito ruim, era um homem que não tinha como se comunicar com ele, porque ele não dava essa liberdade, ele não dava essa ousadia de ninguém se aproximar a ele.
Porque era um homem pesado, era um homem mau, era um homem que não dava liberdade que ninguém ousasse mencionar algo com ele, muito menos inferior, alguém que ele se achava inferior a ele. E diz a palavra do Senhor que Davi já estava com seus homens apostos para ir até a fazenda e ali matar Nabal, matar todo mundo. E aquele jovem, que era servo de Nabal, viu o que iria acontecer, foi correndo a mulher de Nabal, porque Abigail era uma mulher sábia, era uma mulher de fácil acesso, era uma mulher que todo mundo poderia conversar com ela, era uma mulher humilde. Seu marido era carrasco, mas ela não, era uma mulher delicada, era uma mulher boa, de coração bom, era uma mulher que qualquer um dos seus servos poderia chegar até ela, a sua senhora, e falar com ela. E assim aquele jovem se prontificou a ir até Abigail. E diz a palavra do Senhor que aquele jovem se apressou e ele falou, narrou o que o seu marido Nabal havia falado com os soldados de Davi. E assim Davi iria vir com seus soldados para matar Nabal e toda a sua casa, e todos que estavam ali. Iria destruir todos, até as crianças, até o que fosse criança e fosse menino, todos os homens iriam morrer. E diz a palavra do Senhor que então Abigail, no verso 18, então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre o jumento. A pergunta é, como é que Abigail, em fração de segundo, conseguiu toda essa quantidade de comida? Porque eram 600 homens famintos, eram 600 soldados de Davi que estavam no deserto com muita fome. E essa mulher, na mesma hora, se prontificou, colocou-lhe todos os seus servos para trabalhar correndo, isso sem avisar Nabal, para trabalhar em prol de preparar o alimento para levar a Davi. E ali colocou todo esse mantimento no jumento, mandou um dos seus servos ir na frente e ela atrás, com toda essa comida, com todos esses alimentos, para ali matar a fome ali dos soldados de Davi. E aqui no versículo 23 diz que, vendo pois Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou em terra. Uma mulher naquela postura, uma mulher rica, ela sabia a gravidade da situação, ela sabia muito bem o que o seu marido havia feito e falado, destratado, tratou mal os servos de Davi, portanto tratou mal ao rei Davi, e ela sabia da gravidade, sabia que os seus 400 homens de Davi estavam apostos, cingidos de espada, para tão somente entrar dentro daquela fazenda e fazer ali uma chacina, matar todo mundo. Ela sabia que eram homens de guerra, ela sabia que eram homens que não iria receber afronta, muito menos de um homem tão mau, tão arrogante, tão prepotente, tão maligno quanto era o seu marido. Ela tinha ciência de quem era o seu marido. Ela sabia que não era um homem bom. Ela sabia que era um homem perverso. Ela sabia que era um homem asqueroso, um homem que ninguém suportava estar perto. Era um homem... Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que muitas vezes ninguém suporta estar perto? Porque é tão prepotente, tão arrogante, tão mau, tão perverso, que ninguém consegue ficar perto. Você conhece alguém assim? Eu já conheci pessoas assim, que a vontade é de sair correndo, a vontade é de sequer conseguir ouvir a voz dessa pessoa, de tão perversa, de tão diabólica que essa pessoa é. Uma pessoa dessa
quem está nela não é o espírito de vida, e sim legiões de demônio. Uma pessoa que tem essa postura, essa insensatez, esse comportamento horrível para com as demais pessoas, são pessoas cheias de demônios. São pessoas que quem fala na mente e na boca dessas pessoas é o próprio Lúcifer, é a própria entidade encarnada de Lúcifer. Então, Nabal era esse homem, dessa natureza. E Abigail sabia quem era essa mulher, esse homem. Vão entrando, curtindo e compartilhando, por favor, meus amados. E aqui no versículo 24, e lançou-se aos pés de Davi e disse: Ah, meu Senhor meu, minha seja a transgressão do meu marido, pois falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve a tua serva. Ela se prostrou, irmãos, ela se jogou aos pés de Davi em humildade. Ela se humilhou ali diante de Davi e tão somente falou: eu sou culpada, cai sobre mim a culpa do comportamento do meu marido. De vez do homem defender uma mulher, estava aqui uma mulher defendendo um homem. Homem o qual esse não era digno nem ser defendido, porque era um homem tão perverso, era um homem que maltratava todo mundo, era um homem asqueroso. Imagina que ele maltratava até mesmo ela, principalmente ela. Era um homem perverso, era um homem maligno. Mas ela se prostrou ali diante do rei Davi, não só para salvar o seu marido, mas para salvar a sua casa, para salvar todos que estavam ali naquela fazenda. Porque eu imagino que, diante dessa situação, ela sabia que os soldados iam entrar ali na sua fazenda e iam matar todo mundo. Talvez ela não se importasse com a morte do seu marido, porque era um homem tão mau. Nem sei se essa mulher chegou a amar esse homem. Mas ela se importava com os demais. Ela se importava com os servos. Ela se importava com todos aqueles que moravam ali dentro daquela casa. Ela não queria que, por causa da maldade do seu marido, pessoas inocentes morressem. E ali ela foi correndo até a Davi, até os seus soldados, e se humilhou diante do rei Davi, e se prostrou diante do rei Davi. E ali ela falou: caia sobre mim a transgressão do meu marido. Caia sobre mim esse comportamento que ele se comportou. Caia sobre mim esse pecado. E ela foi falando ao rei, né? Ela foi falando ao rei Davi, dizendo: meu senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal ele é como o seu nome. O nome dele era semelhante a ele. O nome dele já tinha a tradução de um homem mau e perverso. E ela mesma sabia o significado do nome do seu marido, e tal como era o significado do seu nome, assim era aquele homem. Paro essa palavra para falar a vocês algo que veio aqui, para que nós tenhamos sabedoria para escolher nomes, para dar nomes aos nossos filhos. Há nomes que a tradução deles é maldição, e o nome interfere no comportamento do seu filho, da pessoa. O nome interfere no caráter da pessoa. O nome interfere na postura da pessoa. O meu nome significa árvore frutífera, aquela que nasceu para frutificar. Esse é o meu nome, Marleide. Meu nome é de origem grega. E o meu nome significa isso: aquela que nasceu para dar frutos, aquela que nasceu para frutificar. Então, muitas vezes nós temos que ter sabedoria e saber qual é o significado do nosso nome. Porque naquela época, antigamente, os pais não sabiam buscar
significar, o que significava cada nome, o significado de cada nome. Hoje nós temos esse livre acesso, então vigia você que vai colocar o nome do seu filho, se você já colocou o nome errado no seu filho, se você já colocou um nome que muitas vezes traz maldição para a vida do seu próprio filho, infelizmente não tem mais o que fazer. Mas você que ainda tem hoje essa ciência, busque saber primeiro o significado do nome dos seus filhos, para que você não venha amaldiçoar o teu nome, o nome dos seus filhos, para que você não venha, para que essa criança não venha ter uma natureza segundo a maldição do seu nome. Então aqui, ela começou falando ali para o rei Davi. O nome dele, já se diz muito sobre ele, o nome dele já é um nome atribulado, já é um nome de maldição, já é um nome que significa ruindade, maldade. E ela foi falando dessa forma. E tal como o nome dele é, ele é. Ele é um homem louco, perverso e mau. E eu, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste à minha casa. Eu não vi, eu não estava lá. Mas o meu servo me avisou. E eu estou aqui humildemente, me prostrando diante do meu rei, do meu senhor. E sei muito bem quem é o Senhor. Sei muito bem quem é o Senhor diante de Deus. Ela falando para Davi. Sabe as palavras. Davi achou essa mulher tão sábia, que ele tomou ela para si. Ele quis essa mulher para ele. Mas lá na frente eu vou narrar a história. E ali ela começou a falar. Agora este é o presente que trouxe a tua serva. Eu trouxe presentes. Eu trouxe não só mantimentos, mas como presentes, meu rei. Estou te presenteando como perdão pelo comportamento do meu marido. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor. Ou seja, ela sabia quem era Davi, ela sabia que Deus iria fazer de Davi o rei supremo em Israel ali. Que era tão somente, só estava esperando Saul desocupar o reino para Davi assumir o reino de Israel. E ela sabia que Davi seria o futuro rei de Israel. Então ela já se prostrou ali, ela já se humilhou ali diante do rei, pedindo perdão pelo comportamento mau do seu marido. E ela foi falando: eu sei, meu Senhor, quem o Senhor será daqui a um tempo, daqui a uns dias em Israel. Certamente o Senhor fará firme os seus passos, porque meu Senhor guerreia a guerra do Senhor. E não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Não tinha mal em Davi. Era um homem reto, prudente até o presente momento. E levantou-se algum homem para te perseguir, para procurar a tua morte. Contudo, a vida de meu Senhor está atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos, ele arrojará ao longe. Então ela começou ali a se humilhar diante do rei e falar, já profetizar sobre quem seria Davi daqui a um tempo, diante do reino, diante de Israel. De uma tal forma, a fala dela tocou o coração de Davi. O comportamento deixou Davi pensativo a respeito daquela mulher. Viu que existia nela o temor de Deus, viu que existia nela sabedoria, viu que existia nela prudência. Então, meu Senhor, não te será por tropeço o comportamento do meu marido, nem por pesar no coração o sangue que sem causa queres derramar na minha casa, digamos assim. Então Davi, no versículo 32, Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, bendito que hoje me impediste de derramar sangue inocente, de vingar-me pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu, que te fizeste mal. Que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro,
não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Então Davi tomou o que tinha trazido, os alimentos, os presentes, deu aos seus soldados para se alimentarem e disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvido à tua voz, tenho aceito a tua face. Ou seja, Davi entendeu que Deus estava usando aquela mulher para impedir ele mesmo de cometer tamanha atrocidade. Por mais que Nabal merecesse, aos nossos olhos humanos, talvez ele merecesse até a morte. Mas Deus ali usou Abigail para impedir o rei Davi de cometer aquela chacina, porque Davi, a intenção de Davi não era só matar Nabal, mas matar todos daquela casa. E como Davi estava prestes a se tornar rei, ele não poderia assumir o reinado mediante uma falha daquela, mediante matar inocente. Davi já matou diversas pessoas em guerra, mas ele matava quem era preciso, ele matava quem precisava, ele matava quem Deus ordenava. Não naquele momento ali, Deus não ordenou que Davi fosse até a fazenda e matasse todo mundo, matasse pessoas inocentes, porque de fato ele ia matar pessoas inocentes, ele ia matar até crianças que fossem homem ali, até meninos, todos da linhagem masculina iriam ser mortos. Mas a ira de Davi era com Nabal, porém todos iriam pagar daquela casa. E Deus usou ali Abigail para aconselhar Davi, de uma tal forma que Davi olhou para aquela mulher diferente, não só visando a beleza dela, mas visando a inteligência, a graça que aquela mulher tinha diante de uma situação como essa. Ele viu nela inteligência, ele viu nela prudência, ele viu nela habilidades, ele viu nela estratégia, ele viu nela sabedoria. Será que você, mulher que está aqui na minha live, tem essa visão, mesmo sabendo que você tem um marido terrível, mesmo você sabendo que seu marido não vale nada como Nabal não valia? Será que você teria essa sabedoria de buscar em Deus sabedoria para que a sua casa não pagasse pelo pecado do seu marido? Buscar essa sabedoria em Deus? Você sabia, meus amados, que a imprudência, a falta de sabedoria, a falta de temor, a falta de temor diante de Deus, o pecado que o homem comete diante de Deus, muitas das vezes leva toda a sua família a padecer, a sofrer por causa da imprudência dos chefes da casa, do dono da casa, do homem da casa? Você sabia que muitas vezes o nosso pecado que nós cometemos, se nós não nos arrependermos e não pararmos já de cometer, de praticar tais atos, você sabia que toda a sua casa, a sua linhagem, os seus filhos vão sofrer pelo teu pecado? Pelo pecado que você comete hoje? Você sabia que a falta de temor diante de Deus leva toda a sua casa a perecer por causa do seu pecado? Se você não sabia, fica sabendo hoje que o teu pecado ele traz consequências gravíssimas. O pecado que você comete leva toda a sua família a perecer, leva toda a sua família a sofrer, leva todos os seus filhos a pagarem pelo seu pecado. Então aqui nós podemos ver que a imprudência, a falta de humildade, mansidão deste homem Nabal, iria levar todos da sua casa a perecer. Mas por causa de uma mulher sábia, por causa de uma mulher que se apressou para ir até os soldados de Davi, ir até Davi, se apressou e se prostrar diante do rei Davi, pedir perdão pelo pecado que seu marido havia cometido,
de uma tal forma que fez aquele homem refletir e voltar atrás e não fazer aquilo que ele queria fazer, que era matar todos ali. Essa mulher foi tão sábia, essa mulher foi tão prudente, que imagina uma mulher diante ali de 600 soldados, todos ali entendendo e vendo a humildade e a sabedoria daquela mulher. Todo mundo cresceu o olho nela, falou, nossa, que mulher diferente, que mulher sábia. Mesmo o marido dela não vale nada, mesmo o marido dela sendo um homem maligno, perverso, digno de morte, diante dos olhos dos homens. Mesmo assim, Deus teve compaixão, usando aquela mulher para fazer o rei Davi voltar em si e se refletir. Tanto é que essa mulher, Davi quis ela para si, por quê? Porque ele pensou, é uma mulher bonita, mas também é uma mulher sábia. É uma mulher que vai servir para me dar conselhos. É uma mulher que eu quero que esteja ao meu lado. É uma mulher que eu quero que esteja comigo, para me ajudar, para me dar conselhos, para me dar estratégia. E assim Davi viu, foi a forma que Davi viu aquela mulher. E diz a palavra do Senhor que voltando aquela mulher na mesma hora para a sua casa, ela chegou dentro da sua casa ao se deparar que na sua casa estava acontecendo uma festa. Olha o que o seu marido havia feito. Depois de destratar os servos de Davi, humilhar aqueles homens ali, ele preparou para si à noite um grande banquete, como se fosse de um rei, achando ele que era um rei. Preparou-se um grande banquete com muita comida e convidados, e ali se embebedou-se, se embriagou, ficou bêbado. O homem não tinha um pingo de prudência, agia como insensatez, era um louco, era um homem não só mau, como imprudente, sem entendimento, sem sabedoria, sem graça, um homem sem graça, um homem que não tinha graça de nada, um homem que não tinha prestígio algum. Era um homem que aos olhos das outras pessoas, as pessoas não só sentiam repugnância, como pavor. Porque na mesma hora que era repugnante, porque não tinha sabedoria, não tinha inteligência, agia como louco e ainda era mau, perverso. Então todos que viam aquele homem sentiam repugnância de um homem tão sem fundamento como era aquele homem. E ali ele se embriagou de uma tal forma que quando ela chegou em casa, não tinha como conversar com ele daquele jeito. Amanheceu o dia, ele voltou do seu vinho e ali ela foi contar para ele o que havia acontecido e o que ele tinha feito. Certamente ela falou para ele, você agiu, se comportou de uma tal forma erradíssimo diante dos soldados do rei, diante do rei Davi. Como que você se comportou dessa forma? E agora Davi queria vir aqui para destruir a nossa casa, matar todo mundo, matar todos os homens que existiam nessa casa, inclusive você, que era o principal, era o primeiro que ia morrer. Diante dessas falas, diante dela relatar o comportamento de Nabal a ele mesmo, você acha que ele se arrependeu? De hipótese alguma. Mas ele pesou no coração, ou seja, quando ele ouviu essas falas, muito, diz a palavra do Senhor que, muito pesou o coração, doeu o coração, se transformou em igual uma pedra. Naquele momento eu entendo que ele estava tendo um infarto fulminante. Diante das revelações da sua esposa, ele estava ali tendo uma parada cardíaca, digamos assim, de uma tal forma que doeu o coração dele. Mas doeu a carne, não foi do comportamento, que ele não se arrependeu da forma como ele tratou Davi. E Deus estava vendo. Você sabia que muitas vezes a forma como nós procedemos, a forma como nós pensamos, a forma como nós agimos e a forma como nós tratamos alguém
Se nós não nos arrependermos, Deus está vendo. A palavra do Senhor diz que Deus contempla a mente e o coração do homem. Ele sabe o que se passa no teu coração, ele sabe o que se passa na tua mente. E Deus sabia que ele não havia se arrependido, mesmo sabendo que Davi queria ir ali matar. Ele e todos daquela casa. E diz a palavra do Senhor que dentro de 10 dias, passou-se 10 dias, o próprio Deus matou Nabal. O próprio Deus apagou aquele homem. Porque ele não tinha sentido permanecer vivo, porque ele não tinha prudência, não fazia sentido aquele homem se manter vivo. E aconteceu que passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal. O próprio Deus matou Nabal. E este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, na mesma hora, ele pensou 2 vezes, enviou os teus soldados para buscar Abigail e tomar ela para si, tomar ela como mulher. Ele, como rei, ele poderia fazer isso. Embora Davi tinha outras mulheres, mas ele queria Nabal. Por quê? Ele queria Abigail, porque Abigail era uma mulher sábia. E quando ele viu que Nabal havia morrido, enviou na mesma hora que os seus soldados buscassem Abigail para ser a sua mulher, a sua esposa. A Bíblia diz que Abigail, sem falar com o marido, antes de tudo isso, sábia, discreta, montou uma estratégia colocando em cima dos jumentos muita comida, provisão nela. Abigail, ela foi uma mulher que usou de estratégia, usou de sabedoria, de entendimento para ir de encontro a Davi. Davi lembrou de tudo isso. Por isso que Davi, quando viu que o seu marido havia morrido, Davi quis tomar essa mulher para si. Falou, ponto, eu quero essa mulher para mim, eu quero essa mulher que esteja ao meu lado, uma mulher sábia, entendida, que possa me dar conselho, que possa me instruir. Então, diz a palavra do Senhor que a partir desse momento, Abigail passou a ser esposa de Davi. Olha só o que ela respondeu. E ela se levantou, inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva será a criada para lavar os pés do meu senhor. Abigail entendia que ela não estava diante de um qualquer homem. Ela estava diante de um futuro rei de Israel. E ela sabia que ela tinha que ir, ela tinha que agora ser esposa de Davi, que agora se submeter a Davi. Mas ela sabia que Davi iria ser um homem diferente para ela. Davi iria tratá-la como ela nunca foi tratada pelo seu marido, iria tratar ela bem, iria cuidar dela, iria ser o marido dela. E diz a palavra do Senhor que Nabal, claro que já estava morto, mas diante dessa situação, Davi não só tomou Abigail para si como sua esposa, como também tomou posse de toda a fazenda de Nabal, que era de Nabal. Ou seja, o que adiantou a soberba, a arrogância, a prepotência, a maldade, a ruindade de Nabal, se pós a morte, se o que ele tinha se tornou para outro, foi dado ao seu próximo, foi dado a Davi, foi dada a sua mulher, o qual ele não amou e não cuidou ao seu próximo, a Davi. O que adiantou a arrogância e a prepotência de Nabal, se ele perdeu tudo, principalmente a sua vida, diante de uma situação como essa? O que eu quero dizer com esta palavra, que nós venhamos ser mansos e prudentes, assim como foi Abigail, humilde,
Porque nós não sabemos o que espera o rei. Nós não sabemos o que o Senhor tem conosco. Nós não sabemos o que o Senhor quer nos fazer de nós. Então que nós venhamos ser prudente, manso, que nós venhamos ter uma fala mansa, que nós venhamos ser diferente, que nós venhamos tratar bem a todos, independente da sua posição financeira, independente da sua situação superior, mas que nós venhamos ser mansos e humildes e tratar bem a todos. Porque esse é um sinal de quem serve a Deus, esse é um sinal de quem anda com Deus. E Abigail nos mostra que ela não era só uma mulher sábia, ela era uma mulher temente a Deus, ela era uma mulher que andava com Deus, ela era uma mulher que amava a Deus acima de todas as coisas, e ela tinha visão, ela entendia que o estado no qual Davi estava naquele momento não o definia a sua situação. Ou seja, Davi estava naquela situação difícil, fugindo, sendo perseguido, passando por diversas situações de humilhação, mas ela sabia que ela estava diante de um homem, de um grande homem, que seria um grande homem, que seria um verdadeiro homem, que seria um homem que todo Israel iria temer, e seria um homem que todo Israel iria se prostrar, que ela estaria ali diante de um homem que se tornaria futuramente o rei de Israel. E assim foi o que aconteceu. E assim foi o que houve. Ela sabia que Davi iria se tornar o grande rei, o rei escolhido por Deus. Mas eu quero aqui trazer para vocês as lições que Abigail nos ensina. As lições que nós aprendemos dentro desse capítulo 25. Aprendemos que na hora da crise, na hora dos momentos difíceis, é preciso, muitas vezes, nós temos reações rápidas para resolver tudo e qualquer situação que apareça. É preciso que nós venhamos ter agilidade. Quantos são as pessoas que são lerdas, moles, não tem atitude, não tem inteligência para solucionar nenhuma situação, nenhum problema? Quantas são as pessoas lerdas, que são lerdas? Nós temos que ser rápidas diante de alguma situação difícil, nós temos que ter inteligência, nós temos que buscar em Deus sabedoria. A palavra do Senhor diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá. Nós temos que ser inteligentes, nós temos que ser prudentes, nós temos que ser ágeis, rápidos para resolver qualquer situação. E assim Abigail foi, uma mulher rápida. Ela, na mesma hora que o servo dela contou que Nabal tinha feito, ela mesma se prontificou, correu atrás dos mantimentos, correu atrás dos presentes, correu atrás dos jumentos, correu atrás do seu servo para ajudar ele a ir até o rei Davi. Ela foi rápida, ela foi ágil. Você também tem que ser rápido diante de algumas situações que estão na sua vida. Nós temos que ter pressa para socorrer tudo e a todos. Abigail teve pressa para socorrer a sua família. Será que você tem tido essa pressa para socorrer a sua família? Socorrer os seus filhos? Será que você tem tido essa pressa para cuidar da tua casa? Abigail teve essa pressa para socorrer a sua família. Lições que aprendemos aqui com Abigail. Na hora da crise é preciso ter postura humilde. Mesmo ali naquele alvoroço todo, na pressa dela para correr até Davi, ela teve a postura de se humilhar, de se comportar humildemente diante de Davi. Tanto é que ela desceu, se jogou no chão, se prostrou em terra diante de Davi. Olha a humildade dela. Se prostrou diante de Davi
pedindo perdão pelo comportamento, pelo pecado, pela falha do seu marido. E ali ela preparou-lhe um discurso. Ela preparou um discurso, enalteceu Davi, sabia muito bem, falou que sabia quem era Davi, sabia do que Deus tinha com Davi, sabia quem era Davi diante de Israel, sabia as guerras que Davi estava guerreando, que era a favor da ordenança de Deus, sabia que Davi era um homem que Deus iria levantar como rei, que Deus ia fazer dele como rei. Então ela teve toda essa estratégia, ela teve toda essa sabedoria, ela teve todo esse percurso. E diz a palavra do Senhor que ela se prostra e se inclina em terra diante de Davi, em sinal de humildade, de humilhação. Na hora da crise, não adianta você lutar sozinho, porque você não vai conseguir. No caso aqui de Abigail, por mais que ela era casada, então ela tinha um marido diabólico, digamos assim, um marido que terrível, um marido que dava nojo para todo mundo. Mas em meio a essa situação, ela permaneceu fiel. Ela permaneceu ao seu marido, fiel ao seu marido, mesmo ele não merecendo. Ela permaneceu fiel ali e quis ajudar o seu marido e também a toda a sua casa. Ela permaneceu fiel ao seu marido, mesmo ele não merecendo. Mas ela tinha compromisso com quem? Com Deus. Mesmo você tendo um marido que muitas vezes não te mereça, mas o seu compromisso é com Deus. E na hora certa Deus vai julgar a tua causa. Na hora certa possa ser que a sentença possa ser a mesma de Nabal, morte. Mas, enquanto Deus não age ao teu favor, permaneça fiel. Porque quem vai te honrar, quem vai te ajudar é Deus. Quem vai te tirar da mão desse carrasco, desse perverso, desse homem mau, será o próprio Deus. E assim Deus livrou a Abigail da maldade de continuar sendo esposa de um homem que não a merecia, de um homem carrasco, de um homem perverso. E Deus o matou. Talvez eu estou sendo profeta de Deus na vida de alguém aqui. Talvez eu estou sendo profeta de Deus na tua vida. Quero te dizer que Deus vai tirar do teu caminho quem te faz sofrer. Deus vai tirar do teu caminho quem te humilha. Deus vai tirar do teu caminho e Deus vai descer à sepultura aquele que tem feito mal à tua vida. Porque Deus é justiça. Assim como Deus matou o marido desta mulher, Deus também tem o poder de arrancar da tua vida este carrasco, este homem mau que tem feito você sofrer, mulher. Deus é fiel. Deus é o Deus que tira esse jugo pesado, esse fardo pesado hoje das tuas costas e te dá vitória. E te livra, e te liberta deste homem mau. E te dá para o teu próximo. Vai te entregar para o teu próximo, vai colocar um homem de Deus, um homem que te ama, um homem que te valoriza, um homem que seja um homem igual Davi, que vai te amparar, que vai te proteger e que vai te honrar. Muitas vezes nós não entendemos o plano de Deus, mas o Senhor, ele não é injusto. Eu quero te dizer, meus queridos, que Deus não tem um culpado por inocente. Deus não é injusto. Deus não vai deixar você perecer na mão desse carrasco, desse narcisista, desse homem diabólico, desse homem maligno. Deus não vai deixar você na mão desta pessoa. Deus vai te libertar. Deus vai enviar Davi. Te prepara, mulher, que Davi está chegando. Te prepara, mulher, que Davi está chegando para te libertar. Para te fazer feliz, para te fazer honrada, para
te honrar diante de todos. Deus é fiel. Grande é a fidelidade de Deus para com a tua vida. Deus tem o melhor para a tua vida. A mensagem foi para outra dimensão, mas certamente o Senhor quis falar dessa forma. Deus vai matar este Nabal e te entregar nas mãos de Davi para ser esposa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando. Deus vai te honrar, mulher. Deus vai te dar vitória, mulher. Deus é fiel. Grande é a fidelidade de Deus para com a nossa vida. Não era assim que a mensagem iria terminar, mas como eu não mando em mim, quem fala na minha boca é o próprio Deus. Então tome posse nesta hora da tua vitória. Tome posse que Deus vai tirar você desse cativeiro. Deus vai mudar a tua história. Deus vai matar aquele que te fere. E Deus vai te honrar diante de todos. Diante de todos que te viram sofrer. Diante de todos que te viram ser humilhado. Deus vai te honrar. Deus é fiel. Amém, meus amados? Que Deus possa e que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração.